Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 11 de dezembro de 2025. Estamos dando início a mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje, com vários colegas que vieram aí nos socorrer na substituição, doutor Samuel, doutor Maria Selma, doutor Walter, doutor Flávio Nascimento, doutora Maria do Rosário, doutor João Marcelo, doutor Rodrigo. Agradeço a presença de todos. Representação fiscal, bom dia, Vergani. Não sei se o Diniz está aí, só você. Só eu hoje, senhor presidente. Bom dia. Tá, ok. Jailson, bom dia. Novamente. Os representantes de parte também. Vou já pedir, de forma antecipada, a compreensão dos doutores que vieram para acompanhar, fazer a sustentação oral. Uma que temos processo do doutor Valério, e o doutor Valério está sem energia, estava tentando desde ontem, não conseguiu. Estava aguardando, avisaram para ele que às 7 horas da manhã ia voltar a energia, não voltou nada. Então, nós vamos ter que retirar os processos do doutor Valério, ele tem com vista e relatoria. E do doutor Della Mônica, houve uma falha nossa aqui, porque ele tinha me solicitado, em face de problema de saúde, que não entrasse o processo dele. Então, a culpa é minha. Eu avisei, mas eu acho que eu não me passou isso daqui. Então, os processos do doutor Della Mônica também. Tá, mas a culpa não é dele, não. Essa daqui eu já tinha avisado, ele tinha me avisado. A culpa foi nossa aqui. Falha aqui de comunicação. Então, nós vamos anunciar primeiro esses processos retirados, tá? E aí a gente começa a sessão. Fábio? Senhor presidente, pela ordem, só uma questão aqui, se me permite, que esse processo dá claro que eu sou relator, doutor Valério é vista. Só uma informação que talvez possa... que eu estava olhando aqui, o doutor Valério não incluiu o voto dele no sistema, mas ele já havia me enviado, né, antes mesmo da sessão anterior, e que ele me acompanha, na verdade, literalmente ele me acompanha, né? Tem uma discussão lá só com relação ao termo inicial da decadência, e ele me acompanha. Esse é um processo que já foi distribuído em 2020, ele entrou várias vezes, né? Aí não dava tempo, ficava para o final Então, já está no segundo ou terceiro mandato já desse processo. E a divergência, pelo menos com relação ao doutor Valério, ela acabou por existir, que ele acaba concordando comigo. É uma informação aí, não sei se e como eu não recordo... O problema é o seguinte, como ele colocou para inserir o voto, né, e ele ia inserir e acabou a energia, para o sistema, ele não vai conseguir fechar porque o voto dele já está para ser colocado, entendeu? Ele já está marcado como tendo voto. Na hora que ele for colocar, acabou a energia. Então, o sistema não vai permitir que eu faça o julgamento. Tá? Obrigado, senhor. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Fábio? Pois não, presidente. Então, bom dia a todas as senhoras, senhores presentes. Vamos anunciar a retirada de alguns processos do doutor Della Mônica, né, que, como o presidente informou, acabaram sendo colocados em pauta inadvertidamente. Então, o primeiro deles é o 4082315, da Companhia Brasileira de Distribuição. Nesse caso, está presente a doutora Helena para acompanhar o julgamento, porém será retirado. O outro processo é o 4116813, da SEB, Comercial de Produtos Domésticos, também do doutor Della Mônica. Neste caso, deixa eu só verificar aqui, presidente, está presente para acompanhar o doutor Aleph Rocha. Processo 4117875 da Van Hal Comercial Limitada, doutor Della Mônica. Esse não há registro de advogado acompanhando. Processo 4123463, Multibif Comercial. Este processo temos a doutora Maiara presente, acompanhando. Por fim, o processo 4135955 da Danone, também do doutor Della Mônica, e esse com vista do doutor Valério,
também por hora não está na sessão, é que temos presente a doutora Amanda Ramos. Então, esses são os processos, doutor Della Mônica, por enquanto. Fala outra vez o nome do advogado da SEB comercial. Eu perdi aqui. Deixa eu confirmar aqui, é só um momento. É o doutor Aleph Rocha. Ah, tá. Ele está presente aqui na sessão. E do Valério? Tá. Do Valério, nós já vamos retirar, presidente? Isso, aí já fala de todo mundo. Bom. Tá bom, então, perfeito. Então, processos retirados também do Dr. Valério, o processo da Claro S.A., auto de infração 4093438, relator Dr. Samuel, com vista para o Dr. Valério, está presente a doutora Paola Lazar, e processo da White Solder Limitada, auto de infração 4133658, relator Dr. Valério. Esse não tenho aqui a anotação de advogado acompanhando, presidente. Ok, obrigado, Fábio. Doutora Helena, doutor Aleph, doutora Maiara e doutora Amanda. Como eu falei, a doutora Della Mônica, ele avisou realmente que não poderia estar na sessão, e foi uma falha aqui nossa, da presidência, tá? Dele ter entrado aqui. Então, eu peço desculpa aos doutores. Ele está aqui na pauta rapidinho, não sei como, né? Para esse ano, possivelmente eu não vou conseguir, né? Porque a gente só tem mais uma semana que vem, né? Vamos ver se a gente consegue colocar. Vamos ver como é que está a questão da pauta. Mas aí sim, logo no começo do ano, quando começar as sessões, já fica anotado aí para poder julgar rapidinho, tá? Então, minhas desculpas. E doutor, deixa eu ver, outra aqui. Ah, tá, da Claro, doutora Paola, eu não consigo julgar, porque como o doutor Valério, ele colocou já mostrando a vista, só que não tem a vista, porque na hora que ele foi inserir acabou a energia, o sistema não vai permitir, com a ausência dele, de eu fazer o julgamento. Não vou conseguir fazer. Então, eu peço desculpas também para a doutora, apesar da observação do doutor Samuel. Então, tá? Então, peço a compreensão também de vocês. Hoje foi, com essa questão toda da energia, foi mais complicado. Tá? Então, muito obrigado. Até a próxima, que vai ser, acho que ano que vem, né? A gente se encontra. Obrigada, presidente. Tá bom? Bom julgamento a Quem todos. sabe o juiz pensa melhor Obrigada. nos votos, aí vocês Sem saem mais problema. contentes, tá? Eles têm um mês e pouco para pensar nos votos. Aí, quem sabe eles ficam bonzinhos aí com vocês, tá? Então a gente se encontra. Obrigado pela compreensão. Muito bem. Fabião, manda ver. Perfeito, presidente. Então, iniciar pela sustentação oral, que é o processo da All América Latina Logística, Malha Paulista, auto de infração 4089240, doutor Juliano, está presente para a sustentação oral, doutor Bernardo Mardini. Ok, Juliano. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, advogados. O auto de infração tem como acusação item 1, deixar de pagar o ICMS por emissão de conhecimentos de transporte eletrônico referentes a operações tributadas como isentas. O item 2, creditamento indevido por escrituração de nota fiscal no livro registro de entradas em valor superior ao apurado no CIAP. E item 3, creditamento indevido por considerar materiais de uso e consumo como ativo imobilizado. A autuada, em sua defesa, sustentou preliminarmente decadência nos termos do 150, parágrafo 4º, e no mérito que a atuação deve ser cancelada em razão da não incidência do ICMS sobre serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. Também atacou os juros acima da Selic e o que alega ser um caráter confiscatório da multa. Desde logo houve uma primeira conversão do julgamento em diligência e, após isso, a decisão de primeira instância cancelou os itens 1 e 3, mantendo apenas o item 2 da autuação, que é o creditamento indevido por escrituração de nota fiscal no livro registro de entradas em valor superior ao apurado no CIAP. Houve aqui, contra esta decisão de primeira instância, um pedido de retificação de julgado apenas por um erro formal, e esse erro foi corrigido. Dessa decisão foi tirado o recurso de ofício,
e também o recurso ordinário contra a manutenção do item 2 da acusação, sobre o que a autuada reitera suas razões de defesa. Numa primeira sentada na 9ª Câmara de Julgamento, foi dado parcial provimento ao recurso de ofício para restabelecimento do item 3 do auto de infração e foi negado provimento ao recurso ordinário da autuada quanto ao item 2, restando assim mantida a autuação para os itens 2 e 3 e, quanto ao item 1, mantida a decisão de primeira instância que o cancelava, mas agora sob o fundamento da decadência com base no parágrafo 4º do artigo 150. Mais um pedido de retificação de julgado, no qual a autuada alega erro de fato na decisão em ordinário e também apresenta seu especial, pedindo a nulidade da decisão recorrida por modificar o fundamento jurídico que levou ao lançamento tributário do item 3, a necessidade de reforma da decisão para reconhecimento da decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º, e sobre o item 3, no mérito que os bens empregados na manutenção de via férrea, locomotivas e vagões podem ser enquadrados como ativo imobilizado, e para todos esses itens apresenta acórdãos como paradigmáticos. Em face dessa decisão proferida pela 9ª Câmara, a Fazenda também interpôs um especial quanto ao item 1, sustentando que decadência é matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida de ofício, sendo que, quando não há pagamento antecipado do imposto, aplica-se a regra do artigo 1731 do CTN e também acosta acórdãos a título de paradigmas. Ato contínuo, foi julgado o PRJ, presidente, em que foi reconhecido o erro de fato na decisão e ele foi corrigido com modificação do resultado do julgamento, mais precisamente no sentido de restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau em prol do cancelamento dos itens 1 e 3 do auto de infração, e nessa oportunidade a Câmara já aproveitou para limitar os juros à taxa Selic. Em face dessa decisão, então, a Fazenda reiterou seu recurso especial, acrescentando ainda um pedido de nulidade da decisão quanto ao PRJ, em razão de vício de fundamentação, indicando paradigmas, também em razão da alegada impossibilidade de revaloração jurídica dos fatos e provas no âmbito da retificação de julgado, também junto a paradigmas, e, por último, em razão da necessidade de reanálise da decisão singular no julgamento do recurso de ofício, por ser requisito de eficácia dessa decisão, e indica também alguns julgados a título de paradigma. Esse é o complexo relatório do feito, presidente, e suspendo, então, agora a leitura aqui do voto para sustentação oral. Obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Doutor Bernardo, bom dia. Seja bem-vindo ao tribunal. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Sempre uma satisfação muito grande poder participar aqui do julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, buscar contribuir aí para a decisão que vai ser proferida. E como mencionado pelo doutor Juliano no seu relatório, né, o caso teve algumas idas e vindas com pedidos de retificações, então, acho que antes de sustentar de fato os recursos, acho que só para esclarecer, então, a gente tem 3 infrações aqui nesse auto de infração. A única infração que é objeto do recurso especial do contribuinte é a infração 2, tá? Onde a empresa ela não nega a ocorrência da infração em relação à escrituração dessa nota fiscal no valor acima do que constava, mas sustenta a ocorrência de decadência, né, porque esses fatos geradores são de janeiro de 2011 e a autuação ela foi lavrada, a empresa foi notificada em dezembro de 2016. Então, o recurso especial do contribuinte trata somente da infração número 2. O recurso especial da Fazenda trata da infração 1, que é não pagamento de ICMS na prestação de serviço de transporte efetuada pela Rumo
e a Rumo é uma empresa, né, a antiga LL, agora a Rumo, é uma empresa de transporte ferroviário que transporta do interior do Brasil até os portos para posterior exportação, as mercadorias que são produzidas aqui no nosso país. Então, ela tem um papel muito importante no fluxo das exportações do país. E a infração número 3 é de creditamento indevido em relação a itens que o auditor, no auto, ele entendeu, né, que seriam itens que seriam de uso e consumo e não ativo imobilizado, ou que seriam utilizados para integrar um bem imóvel e não bens móveis, o que ensejaria, né, essa vedação do aproveitamento de crédito. Bom, a impugnação foi acolhida em parte, então o julgador de primeira instância não reconheceu as alegações de decadência, mas entendeu que, por se tratar de uma prestação de serviço de transporte de cargas relacionadas a mercadorias destinadas à exportação, não incidiria o ICMS, né? A gente, depois desse julgamento, inclusive, teve uma recente súmula do STJ, que é a súmula 649, que afasta a incidência de ICMS nessas situações. E com relação à infração 3, entendeu que os itens aproveitados pela empresa e classificados no seu ativo imobilizado eram passíveis de serem classificados naquela forma, né? Tem itens que são utilizados nas locomotivas, nos vagões, e alguns itens nas malhas ferroviárias que são consideradas bens móveis, conforme foi defendido ao longo do processo e reconhecido na primeira instância. Dessa decisão foi apresentado o recurso voluntário pela empresa, sustentando só a decadência da infração número 2, porque, volto a dizer, a infração número 2, a empresa nunca negou a ocorrência. E com relação ao recurso de ofício, ele, né, buscou atacar as infrações 1 e 3. E aí começa aqui as questões que eu acho que devem ser bem esclarecidas aqui. No julgamento do recurso ordinário e do recurso de ofício, a Câmara Julgadora, a 9ª Câmara Julgadora, ela entendeu por manter a decisão de primeira instância no que tange ao afastamento da cobrança de ICMS sobre as prestações de serviço de transporte pela empresa, infração 1, mas ela não entrou no mérito da discussão se incidia ou não ICMS. Ela acolheu uma preliminar de mérito, né, que foi suscitada lá na impugnação, mas nem era alvo do recurso, mas acolheu essa prejudicial de decadência e acabou utilizando esse fundamento e não adentrando no mérito se havia ou não incidência de ICMS nessas prestações. E com relação ao item 3, que é a de creditamento indevido, a decisão de segunda instância ela foi categórica ao rechaçar os argumentos utilizados pelo auditor fiscal e apontados no recurso de ofício, mantendo o entendimento da primeira instância no sentido de que a malha ferroviária não pode, de forma alguma, ser considerada um bem imóvel, ela é um bem móvel, a superestrutura ferroviária, onde são alocados diversos dos bens aqui que foram alvo do creditamento, e que os itens relacionados na autuação são, sim, passíveis de classificação no ativo mobilizado. O que aconteceu no final do voto da 9ª Câmara é que a 9ª Câmara entendeu por trazer um fundamento novo para manter essa glosa de crédito. Então, ela entendeu que não haveria documentação comprobatória da depreciação, do valor dos bens, se o valor dos bens eram superiores ou inferiores a R$ 1.200, conforme o regulamento do imposto de renda permite, inclusive, né, a classificação como despesa operacional para fins de dedução do lucro real e não permitir, não precisar fazer o cálculo dos encargos de depreciação. Entendeu que não havia essas provas documentais exigidas pelo artigo 313 do regulamento de imposto de renda. E, por isso, reverteu a decisão de primeira instância, mantendo a infração número 3, né, original lá do auto de infração. Então, o que é importante, muito importante ficar claro, que a decisão da 9ª Câmara, ela respaldou o entendimento da decisão de primeira instância em relação à classificação dos bens como ativo imobilizado, afastando o entendimento, né, de uso e consumo levantado lá no auto de infração e afastando a alegação de que seria a superestrutura ferroviária um bem imóvel, um bem imóvel. Então,
a decisão adentrou isso e respaldou esse entendimento da primeira instância. O que aconteceu foi o surgimento, né, foi trazido à tona um novo fundamento para a manutenção dessa glosa, que seria relacionada aí a essa suposta falha comprobatória dos requisitos, né, do regulamento de imposto de renda, que não tem influência, né, nenhuma no aproveitamento de crédito aqui de ICMS, quando a gente está falando de ativo imobilizado. Né? O artigo 20 da lei complementar, ele estabelece as regras lá para o aproveitamento, então é criado, né, de certa forma, um critério fictício para talvez tentar se aproximar do que seria a depreciação. Então é possível tomar o crédito integral fragmentado em 48 vezes, mas não é necessário outros requisitos, a não ser, claro, a análise se é ativo imobilizado ou não, o que o próprio acordo entendia que sim. Então, por conta disso, foi feito um pedido de retificação pelo contribuinte para entender, para destacar que a decisão, né, da segunda instância, né, nesse ponto, havia inovado a fundamentação que não constava lá na autuação, porque a controvérsia da autuação é muito clara, é uso e consumo ou é ativo imobilizado. Em nenhum momento foi colocado em xeque a classificação, o acervo probatório da classificação de ativo imobilizado efetuado pelo contribuinte. Tanto que, senão, a gente nem estaria diante dessa autuação. Foi justamente porque o fisco conseguiu identificar que isso estava escriturado como ativo imobilizado, inclusive juntou todo o registro de SIAP, né, telas, prints do registro de SIAP que indicam lá a utilização do bem. Então, foi feito até um minucioso trabalho aí da auditoria para trazer essas provas já lá na autuação. Então, isso nunca foi colocado em xeque. E, por conta disso, o pedido de retificação ele foi acolhido para afastar essa fundamentação final que continha no acórdão original. E, como o acórdão original havia entendido que os bens eram classificados como ativo imobilizado e não havia problema, né, de alguns deles terem integrado a superestrutura ferroviária, afinal, essa superestrutura ela é removível, pode ser alocada em outros trechos da malha, então não teria essa característica de bem imóvel, e por conta disso foi provido, né, foi acolhido esse pedido de retificação, reestabelecendo a decisão de primeira instância, que nos seus fundamentos já havia sido respaldada pela nona Câmara. Então, esse é o contexto que a gente tem antes dos recursos especiais. O recurso especial do contribuinte, embora no início se alegava a nulidade da decisão com relação a essa infração 3, como bem comentado do Dr. Juliano, isso perdeu objeto com o acolhimento do pedido de retificação, ficando, né, apenas em discussão a questão da decadência da infração 2, que é uma infração, né, de certa forma, né, de cunho formal, que foi um erro na escrituração da nota emitida pela empresa. A empresa emitiu uma nota no valor de R$615 mil e creditou 633, então foi esse o equívoco, e isso, né, de certa forma, ensejou aí o aproveitamento desse crédito. Então, a empresa sustenta a decadência pelo lapso temporal. E com relação ao recurso especial da Fazenda, a Fazenda não traz nenhuma divergência de mérito com relação à infração número 3. Ela simplesmente se limita a alegar que a decisão que acolheu o pedido de retificação, ela seria nula. Então, é esse o único pedido que a gente tem no recurso especial. São trazidos acórdãos para sustentar uma suposta divergência, embora não é feito nenhum cotejo, né, analítico com relação ao caso. Então, a gente até alegou, né, preliminar de ausência de impugnação específica, preliminar de ausência, né, da demonstração precisa da divergência, e com relação às nulidades levantadas, o recurso especial da Fazenda não se ateu ao fato de que o mérito do caso, né, a fundamentação da autuação, que foi alvo do recurso de ofício, ela foi analisada na decisão da nona Câmara e foi afastada. A glosa foi mantida por um novo fundamento que foi trazido, e o pedido de retificação buscou corrigir isso. Afinal, esse novo fundamento, que era aquela questão probatória, ela não existia na autuação, e, além disso, ela estava dando uma relevância a dispositivos e documentos relacionados ao imposto de renda que não servem para justificar
uma glosa de crédito de ICMS, né? Inclusive, a gente colocou lá na época do pedido de retificação como exemplo, as empresas de lucro presumido que mantêm o livro caixa em dia não precisam ter aquela série de documentos apontados na época da decisão da nona Câmara, que poderia levar ao entendimento que empresas do lucro presumido não poderiam tomar crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, né? O que seria completamente ilógico. Então, o ponto é que o recurso da Fazenda não se ateve, que a matéria de mérito foi analisada, foi mantida o entendimento da primeira instância pela segunda instância, e isso não foi alvo do recurso especial da Fazenda. A gente não tem uma linha do recurso especial discutindo se os itens que a empresa se creditou, seja como material rodante, seja locomotiva, seja na via férrea, se eles são ou não ativo imobilizado, que é a discussão que se tem nos autos desde a primeira instância, desde do auto de infração. Então, por conta disso, entendemos que o recurso da Fazenda não merece, né, nem sequer ser conhecido. E com relação à infração 1, a Fazenda alega que a aplicação da decadência foi equivocada pela decisão da nona Câmara, né? Sustentando que seria aplicável o artigo 173, inciso 1, ao invés do 150, parágrafo 4º. Também essa insurgência da Fazenda não merece sequer ser conhecida, porque todos as divergências trazidas aqui no recurso se tratam de outra discussão, que é a discussão de decadência em ICMS antecipado de importação, que é diferente do caso aqui, que a gente está falando de ausência de pagamento de ICMS normal, né, o qual aí tem a discussão se ele incide ou não incide, né, na prestação efetuada pela empresa. Então, o recurso especial, quando ele alega que a decadência aplicada deveria ser da 173, ele deveria ter trazido divergências relacionadas à falta de pagamento de ICMS, porque nessa infração nós não estamos tratando de crédito e nem de ICMS importação. Então, tem uma falha aqui no recurso especial da Fazenda com relação a esse ponto. O acórdão da nona Câmara, ele constatou que não houve qualquer dolo, fraude por parte do contribuinte. Então, esse foi o fundamento para afastar a aplicação do 173 e aplicar o 150, parágrafo 4º. E isso também, em nenhum momento, foi contestado no recurso especial. E na remota hipótese do recurso especial da Fazenda ser conhecido e provido em relação a essa discussão da decadência da infração 1, a gente teria que entrar na análise de mérito, né, que foi trazida pelo contribuinte lá na impugnação, que foi acolhida na primeira instância, e essa aqui sim não foi analisada na decisão da nona Câmara, que é o fato de incide ou não incide ICMS nas prestações de transporte efetuadas pela Rumo, que são referentes a mercadorias destinadas à exportação. A gente não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma objeção por lado da Fazenda de que essas operações, essas prestações não são de fato relacionadas a mercadorias destinadas à exportação. Isso está muito claro no auto, tem os documentos aqui, as notas fiscais dos vendedores, deixam isso bem claro. Doutor Bernardo, desculpa interrompê-lo, seu tempo já acabou, só podia ir para a conclusão, por gentileza? Claro, perfeito. Então, só para concluir que esse ponto não foi analisado na decisão, né, de segunda instância, então, na remota hipótese de ser reconhecida essa decadência, seria necessário o retorno dos autos, ser afastada a decadência do ponto 1, né, seria necessário o retorno dos autos para julgamento do mérito, né, da infração número 1. Então, esses pontos, agradeço a atenção e fico à disposição aqui para esclarecimentos. Obrigado, doutor. Doutor Juliano. Obrigado novamente, presidente. Parabenizo o doutor Bernardo pela sustentação oral. Avançando diretamente ao meu voto, começando pelo recurso especial fazendário, digo eu que, conforme consta do relatório acima erigido, a Fazenda requer a nulidade da decisão do PRJ, a qual cancelou o anterior restabelecimento do item 3 do auto de infração em ordinário. Para tanto, sustenta a Fazenda, em síntese que faço de suas alegações de nulidade, que, ao afastar sua prévia fundamentação pelo restabelecimento do item 3, tornando a cancelá-lo nos termos da decisão de piso, o acórdão recorrido teria ficado sem fundamento sobre este item e, pois, sem fundamentação acerca do recurso de ofício devolvido a este tribunal. No entanto, entendo não haver nulidade alguma. Isso
porque, embora o fundamento para o restabelecimento do mencionado item 3 tenha sido afastado em razão do erro de fato identificado pelo ilustre juiz relator, Dr. Ramon Leandro Freitas Arnone, o acórdão que resultara do julgamento originário do recurso de ofício estampava outro fundamento em linha com a decisão de piso, ou seja, pelo cancelamento da exigência, o qual restara intocado. A transcrição deste trecho do voto do ilustre juiz relator acerca do ordinário é medida de rigor. E aqui eu transcrevo o trecho do voto do doutor Ramon em ordinário, em que ele avança sobre um outro fundamento sobre o tema do item 3, concordando com o fundamento da decisão de piso que cancelou esse item. E diz o doutor Ramon, abre aspas, não há como enquadrar o caso fático, malha permanente, no conceito de imóvel, nos moldes definidos pelo Código Civil. A recorrida, em verdade, faz apenas a manutenção de algo que pertence ao poder público por imposição da concessão, não estando no seu ativo imobilizado o solo utilizado para exploração do serviço de transporte ferroviário. Porém, apesar deste fundamento e de ter concordado com esta fundamentação da decisão de primeira instância, o doutor Ramon concluiu, quando do julgamento ordinário, que quanto ao item 3, a decisão de primeira instância deve ser reformada, mas não com base no argumento da Fazenda Pública. E aí aqui aplicou um outro argumento, um outro fundamento, para reformar a decisão de primeira instância, baseado na legislação do imposto de renda e nas feições do ativo lá constantes. E aí volto eu, então, ao meu voto. Ou seja, o acórdão alcançado no julgamento ordinário já havia expressa e fundamentadamente afastado os argumentos fazendários contra a decisão de primeira instância. Porém, após tal exposição acima reproduzida, aquele acórdão inovara na demanda, valendo-se de forma inédita e impertinente, aqui já digo eu, da legislação do imposto de renda para restabelecer exigência atinente ao ICMS. Em outros termos, a decisão em ordinário valera-se de fundamento inaplicável e jamais controvertido nos autos, conforme bem identificado pelo próprio doutor Ramon, quando da decisão em PRJ. E aqui transcrevo o que disse o doutor Ramon. Todavia, no presente caso, a acusação versa sobre considerar materiais de uso e consumo adquiridos como ativo imobilizado e alteração do fundamento da acusação para ausência de comprovação contábil fiscal como requisito do creditamento, incorre, além de alteração de acusação, também erro de fato, por considerar essenciais provas contábeis cuja legislação paulista não exige. Essa é a fundamentação do Dr. Ramon para, em PRJ, corrigir o erro de fato da sua decisão e modificá-la para manter a decisão de piso que cancelou o item 3. Continuando no meu voto, assim resta claro que, uma vez afastado em PRJ o fundamento anteriormente utilizado para restabelecer o item 3, o acórdão alcançado em ordinário contém fundamentação bastante para a confirmação da decisão de primeira instância, ou melhor, para a manutenção do cancelamento do item 3 do auto de infração, conforme acima transcrito. Com efeito, não conheço do especial fazendário neste tocante. No outro giro, mas ainda acerca do especial da FESP, no quanto refuta a decadência reconhecida para o item 1 do auto de infração com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, igualmente deixo de dele conhecer, eis que todos os paradigmas apontados cuidam de situações fáticas diversas da que resta reconstituída nestes autos. A esse propósito, diga-se que os acordos dos processos DRTC-1 57450 de 2002 e DRTC-3 9022 583 de 2002 cuidam de ICMS devido em operações de importação, do que ora sabidamente não se trata. Os autos versam sobre operações de exportação. Já o acórdão do processo da RT3 5840-53 de 2001 enfrenta a acusação de falta de emissão de documentos fiscais exigidos pela legislação de ICMS,
no fornecimento de alimentos a presos, fatos deveras diversos, pois, dos presentes. Por fim, o acórdão lançado no processo DRT 5 4035425 de 2013 cuida de situações em que o contribuinte não exibiu e entregou documentos fiscais, o que não se assemelha em absoluto com o caso concreto. Além disso, ainda que os paradigmas versassem sobre infrações semelhantes, em nenhum deles há discussão acerca da aplicação do artigo 1731 do CTN em casos em que há lançamento dos documentos fiscais e apresentação do DGIA do período, embora com saldo credor, o que é exatamente a situação dos autos. A propósito, percebo que naqueles paradigmas em que foi aplicado o 1731 do CTN, quais sejam os processos da RTC 1 57450-2002, DRT3 584053 de 2001 e DRT5 4035425 de 2013, sequer houve a emissão de documentos fiscais a ser homologado. Já no DRTC 3 9022583 de 2002, embora apenas conste a informação de que houve ato de pagamento antecipado do imposto sujeito à posterior atividade homologatória, não há qualquer discussão de saldo credor, o que, mais uma vez, reforça a distinção do caso ora em análise. Eis trecho dos fundamentos daquele julgado in verbis. E aqui transcrevo o voto da decisão, especialmente o parágrafo que diz: assim, considerando que o contribuinte lançou em documentos fiscais em sua escrituração fiscal, bem como apresentou o GIA do período, embora com saldo credor, tal procedimento afasta a aplicação do 173, já que não há indício de fraude, dolo ou simulação. Esse é o fundamento da decisão recorrida e que, portanto, não encontra nenhuma situação semelhante nos paradigmáticos para autorizar o recurso, o trânsito do recurso especial fazendário. De modo que dele não conheço também nessa porção. Quanto ao recurso especial do contribuinte, por fim, no que concerne a ele, o qual combate a manutenção do item 2, destaco que ele não merece conhecimento por expressa vedação da súmula 9 deste tribunal, uma vez que ele trata de decadência na situação de crédito do imposto, para a qual a Câmara Superior tem entendimento firmado na referida súmula 9, diante do que também não conheço do apelo do contribuinte. Então, meu voto, em suma, presidente, é pelo não conhecimento dos dois apelos. Obrigado. Doutor Argos? Estava desligado, desculpa. Imagina. Processo em discussão, Vergani. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar todos os juízes, em especial o ilustro juiz relator, doutor Juliano de Pietro, também saudações a todos os dous patronos e servidores do TIT presentes à sessão. Como já foi delineado aqui pelo doutor Juliano em seu relatório, e também o outro patrono também já esclareceu vários aspectos, nós estamos julgando 2 recursos especiais, na verdade 3 recursos especiais, 2 recursos especiais da Fazenda e 1 recurso especial do contribuinte. Então, talvez eu me alongue um pouco aqui na explanação, mas é que nós temos várias questões fáticas, várias questões que vão abordar 2 infrações distintas, então eu já peço desculpas se eu me delongar um pouco aqui nas minhas colocações. Eu gostaria de iniciar as minhas considerações em relação ao item 3 do AIN, ao segundo recurso especial da Fazenda, que foi a ordem que acabou se colocando aqui nas apresentações, tanto do doutor patrono como do voto do ilustro juiz relator, doutor Juliano. No item 3, então, nós temos uma infração de crédito indevido, materiais de uso e consumo, que foram considerados pela autuada como ativo mobilizado, e aí foi tomado o crédito desses itens. Aí nós temos diversos itens: pedra brita, parafusos, torneira, engates, trilhos, arruelas, itens relacionados à manutenção e reparos da via férrea. Já no julgamento, então, da defesa, o julgador de primeira instância entendeu que não era pertinente a infração do item 3, ele entendeu que as partes e peças de manutenção da reforma de uma locomotiva seriam atreladas ao objeto social
da autuada, e também considerou que as vias férreas não poderiam ser consideradas como bens imóveis, mas sim bens móveis. E aí, por conta disso, acabou cancelando esse item. A Fazenda, então, interpôs o recurso de ofício. E aí eu vou tecer algumas considerações mais pontuais, e aqui é importante nós entendermos o que aconteceu, tanto na 9ª Câmara Julgadora, que julgou o recurso de ofício e o recurso ordinário do contribuinte, e o que aconteceu na 5ª Câmara Julgadora, que julgou especificamente o pedido de retificação do julgado do contribuinte em relação ao item 3. Bom, passemos então para o julgamento da 9ª Câmara Julgadora, que vai avaliar então o recurso de ofício da Fazenda em relação ao item 3. A 9ª Câmara Julgadora faz a primeira consideração acerca da caracterização daqueles itens como atrelados a bens imóveis, e ela efetivamente descarta esse entendimento. Ela coloca que a malha permanente não poderia ser considerada como bem imóvel, de acordo com o Código Civil. Só que, em seguida, ela dá um outro fundamento, e ela pondera que os gastos necessários para a manutenção da via férrea vão ser contabilizados ou despesas ou como ativo mobilizado. O que aconteceu? O que pretende, então, o acórdão, o que faz o acórdão da 9ª Câmara Julgadora nesse momento? Ele pretende avaliar qual que foi a contabilização que o contribuinte utilizou para esses itens cujo crédito de ICMS está sendo glosado, esses itens de manutenção e reparos da via férrea. E ela indica o seguinte, que não há nos autos qualquer informação ou prova sobre a forma dessa contabilização desses insumos na manutenção da malha permanente. Então, restam esclarecimentos por parte do contribuinte sobre a forma de lançamento dessas mercadorias na contabilidade, se foi em conta de despesa, que seria uma contabilização de materiais de insumo e consumo, ou se foi em conta de ativo mobilizado, que implica em depreciação. Quer dizer, o acórdão recorrido, certo ou errado, ele pretende saber isso. É um critério jurídico que ele utilizou. É aqui que nós precisamos prestar atenção nesse ponto, para entender o que vai acontecer no julgamento do pedido de retificação de julgado pela 5ª Câmara Julgadora. E aí, ao verificar a legislação de imposto de renda, que dá os critérios de classificação de bens como ativo imobilizado, e também a forma de contabilização do ativo imobilizado, o acordo aqui da 9ª Câmara Julgadora indica, olha, pela legislação de imposto de renda, nós temos que as mercadorias, ativo imobilizado, mercadorias que possuem valor acima de R$ 1.200, se a vida útil do bem é superior a 12 meses, também considera-se como ativo mobilizado, e também a forma de contabilização também estabelece que o ativo mobilizado deve gerar depreciação, e se não for ativo mobilizado, é lançado diretamente em despesa. Então, essas são as considerações, essa é a legislação que a 9ª Câmara buscou para avaliar se efetivamente aqueles itens creditados pelo contribuinte, adquiridos pelo contribuinte, podem ser considerados como ativo mobilizado ou materiais de uso e consumo. A 9ª Câmara Julgadora, em seguida, coloca que, olha, o laudo juntado pela recorrente sobre a aplicação dos insumos se revela insuficiente para se chegar a uma conclusão de que o crédito é possível. E, ao final, ela acaba restabelecendo a acusação porque, simplesmente, ela observa o seguinte, que o autuado não apresentou nenhuma prova sobre a forma de contabilização dos insumos aplicados na manutenção da malha permanente, conforme o decreto 9.580/18. E ela conclui indicando que a empresa deveria ter suportado o seu argumento de que aqueles equipamentos, aqueles materiais, não equipamentos, mas aquelas partes e peças, aqueles materiais adquiridos, são bens de ativo mobilizado, apresentando razão contábil, livro diário, ficha de patrimônio para fins de depreciação, justamente para indicar como que ele considerou contabilmente a entrada daqueles itens. Esse foi o critério jurídico que a 9ª Câmara considerou para avaliar se aqueles bens teriam direito a crédito, por serem bens do ativo mobilizado, ou se meramente seriam itens de uso e consumo e não teriam direito a crédito, como aponta a Fazenda Pública. E aí, com base nisso, a 9ª Câmara Julgadora chega à conclusão que não, o contribuinte não apresentou essas provas da contabilização. Então, eu vou restabelecemos, então, o item 3 do AIN. Essa é toda a sequência lógica de fundamentação da 9ª Câmara Julgadora. O que acontece em seguida? Em seguida, o contribuinte apresenta tanto o pedido de retificação de julgado, que é o que foi avaliado posteriormente pela 5ª Câmara Julgadora,
e a decisão que nós vamos discutir aqui em seguida, né, que faz parte do recurso especial da Fazenda, e também apresenta o seu recurso especial, pedindo nulidade, entrando em questões do mérito, pedindo restabelecimento do item 3. Qual que é o erro de fato que está presente no pedido de retificação de julgado do contribuinte em relação ao item 3? O contribuinte alega que teria ocorrido um erro de fato, porque a decisão da nona configuradora, ela fez uma confusão na aplicação da legislação. Ela se baseou numa legislação de imposto de renda, quando deveria ter se baseado numa legislação de ICMS, que aquilo não teria efeitos para avaliação, para julgamento, para ponderação do direito ao crédito do ICMS daqueles insumos de itens de manutenção. Esse é o erro de fato que o PRJ do contribuinte indica. Posteriormente, então, esse PRJ ele é julgado na quinta Câmara Julgadora, e é essa decisão sobre a qual o recurso do especial da Fazenda sobre o item 3 ele se aplica. E o que acontece na Câmara Julgadora? Na quinta Câmara Julgadora, agora com o voto condutor do Dr. Ramon Ardoni. A quinta Câmara Julgadora, ao avaliar esse suposto erro de fato, indica, realmente, essa legislação que o acórdão da nona Câmara se baseou não é a legislação do ICMS. Então, ocorreu um erro de fato aqui. Então, reconhecendo-se esse erro de fato e aplicando-se os efeitos infringentes, nós temos, então, um restabelecimento, novamente, o cancelamento do item 3. Essas são as conclusões a que chega a quinta Câmara Julgadora. Em face disso, a Fazenda, então, apresenta o seu recurso especial acerca do item 3, e aqui eu vou efetuar algumas ponderações sobre, efetivamente, o que está sendo julgado no pedido de retificação de julgado. O que pode ser avaliado em PRJ. E aí, invariavelmente, nós vamos nos reportar ao artigo 15 da Lei 13.457/09, que aí permite, né, a retificação de uma decisão administrativa que contiver o erro de fato. Efetivamente, a Lei 13.457/09, ela não define erro de fato, mas buscando essa conceituação no artigo 966, parágrafo 1º do CPC, nós temos claramente o seguinte, que erro de fato se define quando a decisão admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção aos senhores. Será que a quinta Câmara Julgadora efetivamente julgou um erro de fato ou ela fez uma nova valoração jurídica das provas, dos autos, e aí julgou novamente? Esse é o ponto que nós temos que ter muito em mente ao avaliarmos o RESP da Fazenda em relação ao item 3. E aqui nós, então, encontramos o grave problema do acórdão da quinta Câmara Julgadora, porque, ao invés de avaliar um possível erro de fato, e qual seria esse possível erro de fato? Ora, se a nona Câmara Julgadora entendeu que a legislação aplicável ao caso seria a forma de contabilização delimitada pela legislação do imposto de renda, e essa forma de contabilização não está nos autos, nenhuma das folhas presentes nos autos, o que poderia ser avaliado? Será que foi julgado um fato existente como inexistente? Será que essa prova da contabilização do ativo mobilizado, desses itens que entraram para manutenção da via férrea, eles estão presentes em folhas X, Y e Z? É isso que nós poderíamos ter como avaliação aqui do erro de fato. Aí o que acontece? O erro de fato alegado pelo contribuinte basicamente busca uma revalorização jurídica, um novo julgamento de mérito. E é o que efetivamente acaba acontecendo no acórdão da quinta Câmara Julgadora, porque ela entende, olha, essa legislação que a nona Câmara Julgadora utilizou não é adequada para o caso. Ela não serve, eu não devo olhar para isso. Né? Ela não tem efeitos aqui sobre a análise desse item 3 do auto de infração. Mas aí o que nós chamamos a atenção aos senhores juízes é que, ao fazer isso, ela está fazendo uma valoração jurídica. Ela não está efetivamente efetuando uma avaliação de erro de fato passível de julgamento em sede de PRJ. Esse é o grave vício que se encontra aqui no acórdão da quinta Câmara Julgadora. Então, nós chamamos a atenção dos senhores juízes do reconhecimento de que o que aconteceu na quinta Câmara Julgadora é que ela, ao final, acabou extrapolando os limites da lide,
ao julgar alguma coisa que seria passível de avaliação apenas de erro de fato, ao julgar novamente um mérito e fazendo uma avaliação jurídica do caso. E aí, com relação a isso, invariavelmente, nós temos a nulidade desse acordo da quinta conjugadora e a necessidade de um novo julgamento para que se efetue o julgamento do PRJ nos limites da lei. Então, esse é o ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção aos senhores em relação ao RESP da Fazenda, acerca do item 3 do auto de infração. Agora, com relação ao item 1, é um RESP que está relacionado à decadência, ele se refere aqui a simplesmente uma infração de falta de pagamento de ICMS, por emissão de conhecimentos de transportes, e aqui é incontroverso dos autos, que esses conhecimentos de transportes, as operações desses conhecimentos de transportes não foram tributadas, não foi reconhecido nenhum ICMS dessas operações, e, portanto, não houve nenhuma antecipação de pagamento de imposto aqui, como também foi descrito nos outros casos dos paradigmas elencados. E aí, com todo respeito ao doutor Juliano, que tem intervenido diverso, pelo não conhecimento, porque os paradigmas indicaram alguns casos de situações fáticas diversas, de importação, mas o que se deve ter em mente ao se avaliar a decadência é uma infração de falta de pagamento de imposto ou é uma infração de crédito indevido. Houve pagamento antecipado ou não houve pagamento antecipado? E aqui, da própria acusação, não houve pagamento antecipado, o contribuinte não destaca imposto quando deveria destacar, ele não escritura débito de imposto quando deveria escriturar esse débito de imposto, e a própria decisão aí já da nona Câmara Julgadora, ela reconhece expressamente essas questões e ela aplica o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, simplesmente porque houve a escrituração desses conhecimentos de transporte, ainda que sem o débito de imposto, e pasmem, senhores, ela até indica, olha, no período dessas operações, nem teve recolhimento de imposto, teve saldo credor, não teve recolhimento nenhum. Já tivemos até outras situações também, que se reconheceu antecipação de pagamento de imposto, porque agia declarada daquele período, tinha saldo credor, mas isso nem acontece aqui, isso é mais grave ainda. Não teve nenhum recolhimento de imposto, foi saldo credor naquele período. E, então, nós trazemos alguns paradigmas, por exemplo, o 57450, ele é expresso ao indicar que, quando não se efetua pagamento antecipado do imposto, o termo inicial da decadência é regido pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, e aqui, quando nós estamos falando aqui do pagamento antecipado da operação, é incontroverso nos autos que a operação constante da prestação de serviços de transporte de carga relativa aos conhecimentos de transporte do item 1, não houve nenhum destaque de imposto, nenhum recolhimento, nenhum pagamento antecipado em relação a essas operações. Nesse paradigma também, naquelas operações objeto do AIM, também nenhum pagamento antecipado foi feito. Aplica-se artigo 173, inciso 1 do CT1. E um outro paradigma que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é o 4035425, que aponta que, quando a autuada não efetua nenhum recolhimento de ICMS gerado em determinados meses, isso já bastaria para o reconhecimento da correção da decisão anterior, no caso do paradigma, da aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. E aí é o mesmo caso, nesse período, ainda que se considere que no período foi apresentado GIA, houve algum movimento de ICMS, mas não houve nenhum recolhimento de ICMS daquele período. E esse paradigma, então, também se adequa a essa situação e indica que, não havendo nenhum recolhimento de ICMS, há que se aplicar o artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, por essas questões, senhores, nós pedimos o provimento do recurso especial da Fazenda, dos recursos especiais da Fazenda, inicialmente reconhecendo-se a nulidade do acordo da quinta Câmara Julgadora, que nitidamente extrapolou os limites da LIDE. Ela julgou mérito quando deveria se ater a um PRJ, a uma avaliação de erro de fato. E em relação ao item 1, a reconsideração aqui do acórdão da nona Câmara Julgadora, que aplicou o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e aí pedimos, então, a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. E como bem colocou o doutor Patrono, em relação a esse item 1, uma vez reconhecido
reconhecida a não existência da decadência, efetivamente seria o caso do retorno dos autos a uma das câmaras julgadoras para se avaliar a questão efetivamente de mérito e do item 1. Né? E com relação ao recurso do contribuinte, acompanhamos o entendimento do Dr. Juliano pelo não conhecimento do referido recurso. Esse é o nosso entendimento, senhores juízes. Peço desculpas aí por me alongar, mas é que são várias questões fáticas, várias questões aí das duas infrações, e acho que realmente é importante fazer esses esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Vergani. O processo está em discussão. Vejo que o doutor Juliano pede a palavra, o doutor Alberto está pedindo vista. Então, Juliano? Presidente, eu tenho vários comentários a fazer, agradeço as considerações do doutor Vergani, mas se o doutor Alberto for pedir vista, talvez esse debate todo fique prejudicado aqui nesse momento, no Sim. que o presidente acha. Tá ok. Não, perfeito. O doutor Bernardo, o senhor tem algum esclarecimento de fato a ser feito? Vai ser pedido vista, presidente? Sim, mas você tem algum esclarecimento de fato para fazer? Acho que na mesma linha do Dr. Juliano, então eu vou deixar para fazer eventual esclarecimento de fato quando o caso voltar da vista. Né? Tá bom. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Alberto? Obrigado, presidente. Bom dia. Então, presidente, o doutor Vergani fez muitas colocações aí e realmente eu não teria condição de verificar isso agora. Então, se possível, e com a licença do doutor Juliano, eu gostaria de examinar o processo com alguma cautela. Pois não. Mais alguém quer solicitar vista do processo? Não? Então, deixa eu só fechar aqui. Vista concedida por doutor Alberto. Doutor Bernardo, vista concedida por doutor Alberto, o processo não vai voltar esse ano, vai voltar ano que vem. Aí, o que acontece? Quando na troca de composição, troca de mandato, na verdade, se o doutor quiser, há a possibilidade de fazer novamente a sustentação oral, ou só apresentar esclarecimentos de fato, ok? Quando retornar no ano que vem. Perfeito. Doutor Argos, deixa eu só fazer uma pergunta. Vai ter intimação desse retorno em pauta, certo? Normal, tá, como teve perfeito. agora. Tá? E Perfeito. acompanhamento na pauta, né? Acompanha a pauta, normalzinho, do jeito que chegou para você agora, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá, obrigado, viu? Muito obrigado aí pela atenção de vossas senhorias aí. Desejo uma boa sessão para todo mundo. Obrigado. Fábio? Próximo processo é o primeiro da lista da pauta, o 4062962, distribuidora Nova Presto Limitada, relator Dr. Badia, não há advogados acompanhando. Bom dia. Pois não, doutor Argos, inicialmente meu cordial bom dia a todos. Esse caso é muito simples, remanesce aí para julgamento um recurso especial fazendário que eu não estou conhecendo porque há nos autos de notícia da discussão judicial da matéria, eu indico no voto os dados desse processo, a notícia de que o contribuinte se sagrou parcialmente vencedor nessa discussão judicial, remanescendo, portanto, o crédito tributário, que, conforme se vê as folhas 727 e 748, foi parcelado. Portanto, não há mais nada a ser discutido aqui e, por conta disso, eu não estou conhecendo do apelo fazendário. Obrigado, doutor Badia. O processo está em discussão. Badia, só uma coisa. Sagrando-se parcialmente vencedor. Tinha alguma coisa a mais a ser discutida? Ah, débito que remanesceu. Entendi. Então, ele foi vencedor numa parte, com trânsito julgado, e na parte que remanesceu, ele acabou reconhecendo. É isso, né? Sim. É isso aí. Obrigado. Estava tentando entender o que é. O processo está em discussão? Sem inscritos?
Quórum. Tá. Valério que não tá. Em votação. O Valério não está votando. Tendo visto que falta de energia, não consigo entrar na sessão. Tem que fazer um despacho, tá, Fábio? Roberto, Marencel. Bem. Então, recurso especial da Fazenda não conhecido nos termos do voto do Dr. Badia. Fábio? Por fim, processo auto de infração 4084945, Surfaçagem Riachuelo Limitada, relator Dr. Juliano. Juliano. Obrigado novamente, doutor Fábio, doutor presidente. Esse auto de infração tem duas acusações: deixar de pagar imposto apurado por meio de levantamento fiscal específico e receber mercadoria sem documentação fiscal, os valores também apurados aqui por meio de levantamento fiscal. Em sua defesa, a autuada sustenta preliminarmente a nulidade do lançamento por vícios na lavratura do auto de infração, uma vez que o fisco teria desconsiderado diversos fatores importantes que contribuíram para a ausência da adequada identificação da matéria tributável e para o erro na apuração da base de cálculo. Além disso, sustenta também nulidade por falta de motivação do auto de infração. No mérito, sustenta que a fiscalização não considerou diversas operações com produtos industrializados, o que resultou diferenças indevidas de entradas e saídas. Também que muitas vezes a quantidade de produtos foi registrada na escrita fiscal da autuada em unidade de medida diferente nas operações de entrada e saída. Também que foram indevidamente incluídas no levantamento operações de saída para processos de industrialização, as quais, de acordo com o relato fiscal, deveriam ter sido desconsideradas, que foram indevidamente considerados na apuração operações realizadas com insumos para o processo produtivo, e que houve erro na apuração do valor de cada unidade para fins de determinação da base de cálculo em relação aos produtos que supostamente teriam sido objeto de emissão de entrada e de saída, pois em muitos casos considerou-se o valor do par correspondente a 2 unidades como se fosse uma única unidade. Aqui a gente está falando de lentes, e de fato aqui houve uma grande confusão. Continuo aqui no meu relatório. Subsidiariamente também a autuada insurge contra a taxa de juros acima da Selic, caráter confiscatório da multa e, por fim, requer a aplicação do 527A. Desde logo o julgamento foi convertido em diligência e, após essa diligência, a primeira instância manteve integralmente a autuação. Dessa decisão, a autuada interpôs o seu recurso ordinário, alegando nulidade da decisão recorrida, em razão das diligências realizadas não terem apreciado o largo conjunto probatório apresentado, e bem como reiterando suas razões de defesa. A quarta Câmara Julgadora, então, converteu o julgamento em diligência para explicações de ambas as partes quanto às alegadas divergências e além de exigir também do fisco manifestação sobre os documentos apresentados em defesa. Também nessa oportunidade foi juntado pela autuada um relatório técnico contábil. Após manifestação em diligência, o feito voltou a julgamento na 11ª Câmara Julgadora, que o converteu novamente em diligência para apreciação dos documentos juntados pela autuada e do relatório contábil por ela acostado aos autos. Ato subsequente, voltando da diligência com manifestação, o feito foi julgado pela 5ª Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso ordinário, cancelando a autuação. A Fazenda, então, apresentou um recurso especial no qual sustenta a nulidade da decisão por premissa equivocada, acostando 3 acórdãos como paradigmáticos,
a nulidade da decisão por vício de fundamentação, indicando mais 4 decisões como paradigmáticas, e a impossibilidade de o juiz controverter fatos não controvertidos pelas partes, juntando 2 decisões a título de paradigma. Pois bem, avançando diretamente ao voto, presidente, eu retomo que alega a Fazenda que a decisão é nula em razão da utilização de premissa falsa, de conter vício de fundamentação, bem como por controverter fatos não controvertidos pelas partes. E eu destaco desde logo que não vislumbro nenhuma dessas nulidades. Da análise dos autos, percebo que desde o protocolo da defesa, a autuada juntou diversos documentos com o intuito de demonstrar as inconsistências do levantamento fiscal realizado no presente auto de infração. Inclusive, antes do julgamento do recurso ordinário, também apresentou um parecer técnico contábil. No entanto, mesmo após diversas conversões em diligência, a Fazenda limitava-se a repetir os termos da acusação fiscal, sem qualquer apreciação do largo acervo probatório apresentado pelo autuado, sendo que apenas em sede recursal, o ilustre juiz relator, Dr. Ramon Leandro Freitas Arnone, procedeu finalmente à análise das provas dos autos e decidiu pelo cancelamento da autuação. E aqui eu transcrevo um trecho muito longo da decisão do Dr. Ramon, que demonstra toda a sua análise sobre todos os equívocos que ele identificou aqui no levantamento fiscal. Presidente, eu não vou ler tudo isso, porque realmente demoraria muito, mas eu destaquei aqui algumas partes e leio apenas 2 parágrafos do voto do Dr. Ramon, 42, em que ele diz que todo procedimento capaz de gerar a inconsistência apontado pela recorrente é demonstrado no recurso ordinário com prints das telas internas e referências às notas fiscais de entradas e saídas com os seus respectivos CFAP. E no parágrafo 51 diz ele, assiste razão ao contribuinte, pois há, aqui um outro ponto, pois a operação registrada na nota fiscal número tal, DOC 17, envolvendo o produto líquido ativador OptiFog, consta as folhas 929, demonstrativo 3. Ele vai enfrentando um por um e conclui no parágrafo 58. Diante das provas apresentadas pelo contribuinte, notas fiscais, controles internos, laudo independente, aliadas ao objeto empresarial principal em face do procedimento de levantamento fiscal específico perpetrado pela fiscalização, considero que este procedimento resta maculado de importantes inconsistências capazes de gerar prejuízo à fidedignidade da acusação, motivo pelo qual julgo insubsistente a acusação de omissão de entradas do item 2 e, consequentemente, a presunção de falta de pagamento do ICMS do item 1. Continuando, então, e concluindo meu voto, dessa forma, pela simples leitura dos trechos da decisão recorrida acima destacados, é clara a conclusão de que o recurso especial à análise fundamenta apenas no nítido inconformismo da Fazenda, uma vez que o cancelamento do auto de infração deu-se unicamente pela análise probatória constante dos autos, não havendo que se falar em nulidade na decisão proferida pela 5ª Câmara Julgadora. Pelo exposto, eu não conheço do recurso especial fazendário como voto, presidente. Obrigado, doutor Juliano. O processo está em discussão. Doutor Vergani. Obrigado, senhor presidente. Novamente, eu parabenizo o doutor Juliano pelo seu voto, inicialmente. Novamente, gostaria de fazer uma exposição. Talvez também eu me alongue um pouco, porque também não é um caso tão simples. Também da forma como foi efetuado o trabalho fiscal e como é que foi avaliado, foram feitas as considerações pela Câmara Julgadora. Nós estamos aqui, então, tratando de 2 itens do auto de infração, um de falta de pagamento de imposto, é o item 1, o item 2, recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, e os 2 itens foram, o trabalho, a infração dos dois itens se desenvolveu por meio da apuração de levantamento fiscal específico. Inicialmente, eu creio que seria importante fazer algumas considerações sobre como foi desenvolvido esse trabalho fiscal. Efetivamente, nós temos aqui um contribuinte que é um contribuinte industrial, mas
o fiscal, sabendo disso, o auditor fiscal da Receita Estadual, já sabendo dessas considerações, ao desenvolver o trabalho fiscal, ao iniciar esse trabalho, ele notifica o contribuinte a fornecer a relação dos 100 itens utilizados exclusivamente em comercialização. E esse é um ponto importante que eu chamo a atenção dos senhores. Para que fosse informado uma relação de itens exclusivos para comercialização, sem que tenham sofrido qualquer tipo de neutralização própria ou de terceiros para os anos 2014 e 2015. O contribuinte fornece essa relação desses 100 itens, né, por meio de declaração do próprio sócio-administrador da empresa. Bom, indica expressamente que aqueles 100 itens, embora a empresa tenha o KNAI principal de industrializador, fabricante, aqueles 100 itens específicos não sofreram nenhum tipo de industrialização. Essa informação ela é fornecida, ela é apresentada ao fisco em 2016 e ela se refere, então, a operações de 2014 e 2015, ou seja, operações já ocorridas. Então, nós já temos uma ciência aqui, um conhecimento pleno de que para aquelas mercadorias, para aqueles itens, não há nenhuma industrialização, ou própria ou de terceiros. Em seguida, só que o que acontece? O trabalho fiscal ele não se limita apenas a esses 100 itens. Ele também, o auditor fiscal, passa a analisar outras mercadorias a partir da verificação, da constatação das observações do registro de inventário, identifica que há outros itens de mercadoria com o código 00 que apontam que são mercadorias exclusivas específicas para comercialização, também sem nenhuma industrialização. E aí, para esses outros itens do registro de inventário, também é incluído no trabalho fiscal, no levantamento fiscal específico, esses demais itens, com essas demais mercadorias, com esse código 00 do registro de inventário. Então, observem os senhores, esse trabalho fiscal é definido, o âmbito dele da compilação das mercadorias, que constam no levantamento fiscal específico, nós temos, então, essas duas fontes. Uma, do próprio contribuinte, que já indica tais mercadorias não sofreram nenhum tipo de industrialização. E outra que o auditor fiscal acabou incluindo mercadorias com base nas informações do registro de inventário. Agora, quais são as considerações que o acórdão recorrido faz ao analisar esse trabalho fiscal? Inicialmente, ele já pondera que o levantamento fiscal específico não é adequado para fabricantes. Então, não é o mais adequado porque determinada mercadoria pode entrar no estoque e, eventualmente, ser utilizada no processo produtivo. Então, por conta disso, efetivamente, apontam que o acordo recorrido aponta que esse tipo de trabalho, na verdade, deveria se ater ao comércio atacadista ou comércio varejista. E aí é uma outra questão que a representação fiscal salientou bem em suas colocações, de que o contribuinte, efetivamente, no KNAI principal, se apresenta como fabricante, mas nos KNAIs secundários, ele mesmo reconhece que é comerciante atacadista e comerciante varejista. Isso é, nas próprias atividades dele, ele também aponta que exerce a atividade de comercialização. E aí, nós temos, então, um primeiro aspecto de que nós temos, então, pela própria apresentação do cadastro do contribuinte, do desenvolvimento dessas atividades, de que ele também desenvolve essas atividades comerciais. Só que, além dessa questão do contribuinte ser um fabricante e haveria um óbice para a aplicação do levantamento fiscal específico, o acórdão recorrido, ele ressalta bastante, ele enfatiza muito nesse ponto, de que, quando a mercadoria entra, não se saberia efetivamente onde ela seria aplicada, processo produtivo ou comercialização. E aí, por conta dessa dúvida, efetivamente, o acórdão recorrido indica que o trabalho deve ser cancelado como um todo. E atentem os senhores, ele cancela completamente tudo que foi considerado no trabalho fiscal. E aí as colocações que nós temos aos senhores, e vão evidenciar e evidenciam as várias nulidades do acórdão recorrido,
Primeiro, nós temos um grupo de produtos aqui em que o próprio contribuinte já indica que são produtos, são mercadorias que não sofreram nenhum processo de industrialização. Elas simplesmente apenas foram comercializadas. Essa informação é passada depois dos fatos geradores terem ocorrido, depois de 2014 e 2015. Então, em controvérsia dos autos, nós temos uma gama de produtos que não sofreu nenhum tipo de problema ao se efetuar um levantamento fiscal específico, como foi feito pelo fisco desses casos aqui, que é o grupo das mercadorias que foram analisadas com base na declaração do próprio sócio da empresa. Então, para esse grupo, as colocações do acordo recorrido, de que o trabalho seria falho, evidenciam efetivamente que aí nós temos uma nulidade do acordo recorrido por premissa falsa e por vício de fundamentação. Agora, há uma outra questão tão grave quanto, que é o seguinte: o próprio autuado, ele junta laudos em que indicam que há sim, diferenças de levantamento fiscal. O próprio contribuinte já admite que há um determinado valor, sim, que deveria ser reconhecido como diferença de levantamento. Isso é incontroverso nos autos. E o que faz o acordo não recorrido? Ele simplesmente cancela integralmente o AIN. Quer dizer, ele na verdade, ele reconhece uma controvérsia de fatos incontroversos, né? Então, há uma outra nulidade patente aí nesse caso, pelo fato de que o próprio contribuinte, por exemplo, as folhas 52.522 e 52.564, já ele mesmo reconhece que há alguma diferença de levantamento fiscal a ser apurada. E aí, por conta dessas questões, senhores juízes, nós entendemos, sim, pelo conhecimento e provimento do recurso especial da Fazenda, reconhecendo-se expressamente as nulidades indicadas do acordo recorrido. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vergani. O processo está em discussão. Juliano. Obrigado, presidente. Eu agradeço mais uma vez as considerações do doutor Vergani. Presidente, nesse caso, sem nenhuma brincadeira, mas assim, seria muito bom que o doutor Vergani tivesse sentado na cadeira da fiscalização lá atrás, todas as vezes e diversas vezes em que o julgamento foi convertido em diligência, para que o fisco se manifestasse sobre as provas trazidas aos autos pelo contribuinte, o que descaradamente não fez em nenhuma dessas vezes. E aí, pela primeira vez neste processo, aqui já no tribunal, o doutor Ramon pegou o feito em mãos, analisou essas provas e citou a pertinência de várias delas contra o levantamento fiscal realizado, culminando, então, no cancelamento do lançamento. De modo que eu não vou entrar nas considerações do doutor Vergani, porque entendo que não podemos fazer isso agora. Nessa instância, não há mais tempo para olhar nenhum desses requisitos colocados pelo doutor Vergani, a meu ver, bem apontados pelo doutor Ramon, se certo ou errado, não sei, não me cumpre dizer, mas muito bem lançados no seu voto, item a item, mostrando diversos erros do levantamento fiscal, que, repito, a fiscalização foi instada em mais de 3 oportunidades para se manifestar sobre isso e não o fez ao longo do feito, presidente. É só isso. Obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Doutor Vergani. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do doutor Juliano, mas o que eu gostaria de ponderar é que, durante o processo, a fiscalização, a própria representação fiscal se bateu em relação às colocações primordiais aqui do acórdão recorrido, em relação à inadequação do levantamento fiscal específico, em relação, por exemplo, à desconsideração de CFOPs de industrialização, e principalmente nós enfatizamos a questão de como foi feito o trabalho fiscal nesses dois grupos de dados de mercadorias que foram compilados, e um deles oriundo do próprio contribuinte. E aí uma outra questão, e o segundo aspecto que nós chamamos muita atenção, é a nulidade por controverter fatos incontroversos. O contribuinte reconhece que há diferenças de levantamento fiscal. E o que se tem no acórdão recorrido é que ele cancela integralmente. Isso, efetivamente, não é possível de ser aceito. Então, são essas as colocações que eu gostaria de efetuar aos senhores. Obrigado.
Obrigado, doutor Vergani. O processo continua em discussão. Sem inscritos. Juliano, com a sua Sim, permissão, senhor. meu amigo, eu queria dar uma olhada melhor nesse processo, em face dessas considerações que o Vergani fez, né? Porque é claro que revolver provas a gente não vai poder, mas questões de nulidade, como, por exemplo, a parte pelo todo, que significaria ausência de fundamentação por uma parte do auto, né? Pelo que eu entendi da fala do Vergani, aí eu, com a sua permissão, queria dar uma olhada melhor. Como ano que vem a situação é outra e eu vou conseguir fazer os processos, né, que me cabe, eu acredito que seria uma oportunidade para poder analisar. Tudo bem? Esse ano eu permito, presidente, já que a hierarquia assim determina. Ano que vem a gente volta a conversar. Ano que vem você me barra isso daí. Tá certo. Tá bom, então eu vou. A não ser que alguém solicite vista aí, que tenha dúvida sobre isso. Se não tiver, também não pode solicitar vista sem ter dúvida. Tá bom, então eu vou solicitar. Já vou começar o ano quente já, Juliano. Deixa eu pegar aqui. Então só um minutinho. Tá, vistas. Estou concedendo a vista para mim mesmo, viu, Juliano? Você concorda? É um déspota, né? É o que eu tenho a dizer. Tá bom, então. Então, vista concedida para o Argos, né? Fábio? Gregório? Não, Campos. Tá. Esse é o Campos. Esse é o verdadeiro, aquele é o fake. Vai lá. Perfeito, presidente. Finalizamos, então, a sessão de hoje. Pois é. Ó, já fiz o despacho, tá? Que precisava. Já fez? Já despachei aqui na encruzilhada. E já estou encerrando o julgamento. Tá bom. Então, com isso, nós terminamos, né? Terminamos mais cedo, tendo em vista os incidentes que eu já falei no início. Agradeço a todos, especialmente a presença dos colegas que vieram aí nos auxiliar nas substituições. E até semana que vem, que vai ser a última sessão aí última semana do ano para nós, né? Muito obrigado. Juliana, você tem alguma observação? Não, presidente, obrigado. Não? Fábio? Não, presidente, obrigado. Obrigado aí, Fabião, ficar na secretaria. Ano que vem inverte tudo, aí você faz a mesma coisa comigo, liga em cima da hora e me põe na secretaria quando você precisar. Tá bom. Então, pessoal, até semana que vem, bom final de semana a todos, tá? Muito obrigado. Jailson, você pode parar a gravação, por gentileza.